15ª rodada do Brasileirão aí prestes a terminar. Na verdade, aí faltando só concluir o jogo do Botafogo com o Atlético Mineiro, que está vencendo aí por 1-0 e já tem um jogador do Galo expulso, então é provável que o Botafogo confirme essa vitória. E uma rodada que a gente pode dizer que não foi nada boa para o Flamengo, uma rodada cheia de expectativa, porque obviamente a gente tinha sim uma expectativa de abrir na liderança, já que a gente pegaria o fraco Cuiabá no Maracanã e o Palmeiras teria um jogo mais complicado contra o Bahia, que estaria no topo da tabela, o Botafogo contra o Atlético Mineiro, que apesar de tudo tem um bom time, né, pelo menos em nomes. Então a gente esperava que realmente essa rodada poderia servir para o Flamengo abrir em relação à liderança. E o que aconteceu é que a gente diminuiu essa diferença. Agora a liderança é isolada ainda do Flamengo por 1 ponto, ou seja, a rodada não foi nada boa, né? E o que a gente tem que projetar para frente? O Flamengo tem um jogo quarta-feira contra o Fortaleza. É um jogo, na minha opinião, com nível de dificuldade maior do que tivemos contra o Cuiabá, porque o Fortaleza é um time muito mais arrumado, muito mais encaixado, é um time que já vem sendo trabalhado pelo Vojvoda já faz aí 3, 4 anos, se eu não estou equivocado. Então é um time com uma capacidade de ferir o Flamengo e de colocar dificuldade muito maior do que o Cuiabá, né? E ao mesmo tempo o Palmeiras vai pegar o Atlético Goianiense no Allianz e deve confirmar, né? E eu estou dizendo sempre que esse título deve ficar entre Flamengo e Palmeiras. Eu diria que eu ficaria muito surpreso se mesmo Botafogo chegasse a interferir, a disputar esse título. Isso lá quando as rodadas já foram, quando o campeonato já for afunilando, né? Eu acho que o Botafogo tem um bom time sim, mas ainda não está, sabe, ainda não está maduro o suficiente para disputar esse título. Para mim vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. E, como eu disse, a gente vai ter que ganhar do Fortaleza para não permitir que o Palmeiras ultrapasse a gente já na quarta-feira. E eu digo isso porque já no próximo final de semana o Palmeiras pode ultrapassar sim o Flamengo, porque o Flamengo não vai jogar, a rodada contra o Internacional foi adiada, então o Flamengo não joga no próximo domingo e o Palmeiras enfrenta o Botafogo no Rio de Janeiro. E vencendo o jogo de quarta contra o Atlético Goianiense, mesmo o Flamengo vencendo o Fortaleza, o Palmeiras fica 1 ponto atrás. E aí domingo, quando o Flamengo não joga, o Palmeiras pode ultrapassar. Ah, Diogo, mas o Flamengo vai ter um jogo a menos. Vai ter um jogo a menos, mas não é legal toda semana, todo dia você olhar na tabela ali que o Palmeiras está na frente do Flamengo. Isso, querendo ou não, coloca uma pressão sim psicológica em quem está correndo atrás, né? A gente sabe disso, então não era uma coisa muito legal, não era uma coisa que o torcedor rubro-negro queria, acredito eu que nem o Tite queria, e isso para a gente ter uma proporção exata do estrago que foi essa rodada no empate contra o Cuiabá. Eu acredito que nenhum rubro-negro planejava, ou computava, considerava, nem o mais pessimista, considerava perder esses 2 pontos para o Cuiabá no Maracanã. E isso realmente atrapalha um pouco o plano. No geral, no contexto geral, o Flamengo deve estar muito bem, porque quando começou a Copa América a gente ficou desfalcado aí todos esses jogadores. A ideia é que a gente ficasse ali no G4, a poucos pontos do líder, para quando encorpasse todo o elenco, a gente pudesse efetivamente dar um salto e aí uma largada. E mal ou bem, mesmo com o jogo contra o Cuiabá, a gente está na liderança. E mesmo a gente folgando na outra rodada e o Palmeiras ultrapassando a gente vai estar em termos de percentual de pontos perdidos à frente. É óbvio que isso não é um campeonato de percentual de pontos perdidos, e sim de pontos ganhos. Por isso é importante jogar e confirmar. Enfim, vai ficar meio embolado. O Flamengo deu uma tropeçada, realmente, que ninguém esperava. Mas se a gente for analisar no cômputo geral, a maneira como o Flamengo está pontuando, 72% de aproveitamento, está melhor do que nós, rubro-negros, havíamos inicialmente planejado. Então tá ali na conta, né? Claro, todo mundo está chateado com esse empate com o Cuiabá, mas agora é esquecer isso daí, e principalmente o Flamengo tem que ter noção e concentração desde o início do jogo. Muita gente me criticou quando eu fiz o vídeo que o Flamengo entrou desligado, torcedor modinha, porque o Flamengo está cansado. O cansaço do Flamengo, a dificuldade em furar
a defesa do Cuiabá, em fazer gol no Cuiabá, nada tem a ver com a desconcentração que houve no início do jogo do Flamengo contra o Cuiabá, onde ele permitiu que um jogador corresse metade do campo, sim, porque ele saiu do meio de campo, cercado por 5 jogadores flamenguistas e nenhum desses desse pelo menos um abafa. Isso para mim é uma prova de desconcentração. O Flamengo sempre está acostumado a aprontar dessa, ele também desligado, é Cuiabá, depois a gente vai ganhar, aí demora uns 5, 10 minutos até entrar no jogo, e esses 5, 10 minutos até entrar no jogo resultou nesse um gol que dificultou muito o jogo, mais do que ele seria, e aí o resultado está aí, né? A gente acaba tendo uma liderança aí mais apertada e provavelmente pode ser que perca, mesmo tendo o jogo a menos, porque vai ter o jogo adiado contra o Inter. Está embolado, mas o Flamengo ainda está no saldo. É trabalhar para ter concentração máxima. O Flamengo tem que ter concentração máxima e não ficar levando gol besta. Pois, como eu disse, o jogo contra o Fortaleza vai ser muito mais complicado e o Flamengo precisa estar atento a isso. Não deixe de se inscrever no canal Flamenguista do Norte. É muito importante que se inscreva, deixe aquele like e, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.